Vamos ouvir agora, irmão, a preciosa palavra de Deus. Presbítero irmão Lucas. O Senhor dos Exércitos está conosco. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria de chegar a esta casa, a este santuário, para prestarmos culto e reverência àquele que é merecedor e digno és de toda honra, glória e louvor. Estou feliz, irmãos, por algumas razões que estão relacionadas ao estado do Ceará. E uma das razões é que quando cheguei aqui na igreja, eu me surpreendi com este templo totalmente reformado, ampliado, modificado. Eu fiquei muito feliz. Já faz algum tempo que eu não vinha aqui a Pereiro, na igreja. Quando vim a última vez, os irmãos ainda estavam congregando na antiga igreja, né? No mesmo lugar, porém no antigo templo. Fiquei muito feliz em ver que Deus tem ajudado o pastor Agacildo aqui neste lugar, como também os irmãos, obreiros, ministério e toda a igreja aqui neste lugar. Passei aqui esses dias a trabalho e em contato com o pastor, abriu-se essa oportunidade de virmos congregar na Santa Ceia. Estou com minha família, com Radacinha, com Ruth, uma bênção de Deus. Feliz. Quando vim, Ruth ainda nem estava grávida, né? Faz tempo já. Irmão Heitor, a família cresceu. Glória a Deus. Uma bênção. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e feliz de revê-los. Pastor Agacildo, família, presbítero Heitor, e estou muito feliz em ver o pastor Geraldinho aqui, que para que os irmãos entendam, a minha primeira ida a uma Assembleia de Deus, pois eu me converti na Paraíba num ministério pequenininho, irmãos, mas a primeira vez que eu entrei numa Assembleia de Deus foi a Assembleia de Deus do Icó, através da irmã Rivânia Sá e do irmão Neudo. Eu nem era da Assembleia ainda, e aquilo já me impactou, como a Assembleia de Deus no Ceará é diferenciada. Glória a Deus. Isso já tem 15 anos, irmãos, 15 anos, e eu sempre fui apaixonado pela Assembleia de Deus do Ceará, a partir do Icó. E o irmão Geraldinho, na época presbítero ou diácono, não lembro, faz tempo demais, quando a gente se conheceu, era diácono, né? Então faz muito tempo. Foi um dos meus primeiros amigos através do presbítero Márcio, que hoje também é pastor. Então a minha história, irmãos, na Assembleia de Deus começou no Icó. E hoje eu estou congregando no Icó, muito feliz. Estou me mudando semana que vem, de hoje a 8 na verdade, domingo que vem. Olha aí, pastor Agacildo, que coisa linda. Eu estou me mudando domingo que vem para o Icó, e eu vou morar no apartamento do irmão Geraldinho, que ele morava, que agora é pastor, agora está no campo, irmã Aline, glória a Deus. E agora o Geraldinho é meu patrão, eu sou inquilino de Geraldinho. Olha aí, Geraldinho está aqui hoje por um milagre, porque é pastor e o campo, né? Muitas atividades, mas hoje o culto foi cancelado na Varzinha. Irmãos, o pastor Aldísio tem feito um trabalho incrível no Icó, é o 9º campo, né?
Ontem eu ministrei em Aroeiras, que é outra igreja, vai ser o 10º, né? Que bênção, pastor. Eu sou apaixonado, irmão, pelo Tempo Central. Não tinha como eu não vir congregar aqui, não. Muito. Ontem eu disse aos irmãos, irmão, tenha paciência comigo e tenha paciência e se acostume comigo, porque eu vou ficar falando muito tempo ainda o quanto que eu sou impressionado com o trabalho do Ceará. De verdade, irmãos, de verdade. É muito bonito o trabalho do Ceará. Então a gente está se mudando para Icó de vez, congregando no Icó, então a gente vai se ver mais vezes, se Deus quiser. Glória a Deus. Muito feliz. Quero ministrar a palavra do Senhor, o pastor me passou a oportunidade, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, no 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel. 2º livro das Crônicas, eu estive na posse do pastor Geraldinho, lá na Varzinha, há 2, 3 meses atrás, e estive na posse do irmão Júnior, que foi pastorear o campo de 3 bodegas no Icó. Ele é genro do pastor Aldísio. Estive na posse deles. Uma bênção de Deus. Queridos, haverá a Santa Ceia daqui a pouco. Os irmãos fiquem tranquilos, tá bom? Que eu já sei os minutos que eu preciso falar aqui. Mas eu quero a sua atenção, as crianças, a igreja. 2º livro das Crônicas, capítulo 7. Verso de número 12, 13 e 14. Quem achou diz amém. Repita comigo: o preço de um avivamento. Repita comigo: eu preciso de um avivamento urgente. Diz assim a palavra de Deus. 2º livro das Crônicas, capítulo 7, verso 12. E apareceu o Senhor de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Queridos, nós somos o povo de Deus e somos uma denominação evangélica denominada de pentecostal. Esta denominação, esta nomenclatura de pentecostal, origina-se do dia de Pentecostes, que os irmãos sabem muito bem que era uma festa judaica, o Pentecostes. Mas quando nós falamos de Pentecostes, nós associamos não à festa judaica, mas a um evento que aconteceu durante esta festa judaica em Jerusalém, que Lucas, o doutor Lucas, o historiador Lucas, ele registra em Atos capítulo 2, dizendo que haviam alguns irmãos reunidos no mesmo lugar em comunhão, e ouviu-se um vento impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e os irmãos falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia, concedia que eles falassem. Isto nós acreditamos e cremos e entendemos ser
a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja como nunca. E este dia de Pentecostes, em si mesmo, em sua essência, ele é irrepetível. Não haverá outro dia de Pentecostes em si mesmo, propriamente dito. Mas nós, e aqui eu chego onde eu quero chegar, na ideia de ser pentecostal, nós somos chamados de pentecostais, porque nós acreditamos, e já entendemos que o Pentecostes em si mesmo é irrepetível, mas nós entendemos e acreditamos que a experiência do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém, ela pode ser repetida no sentido de derramamentos contínuos no decorrer da história. Ou seja, nós somos uma igreja que acredita que o Espírito Santo ainda é derramado em nosso meio hoje, amanhã, semana que vem, e até Jesus voltar, o Espírito Santo é derramado no meio da igreja. Há prodígios, sinais e maravilhas através das manifestações do Espírito. Isto nos distingue como crentes pentecostais. Nós acreditamos na atualidade dos dons e das manifestações espirituais. E isto, irmãos, a história corrobora. Não só a história bíblica, mas nós sabemos que por muitas vezes, durante a história, depois da inauguração da era cristã, depois da inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, Deus tem sempre rasgado os céus e derramado do seu Espírito de forma copiosa no meio do seu povo. Nós somos constantemente impactados com relatos, com testemunhos, inclusive no início da Assembleia de Deus no Brasil, relatos, testemunhos dos grandes e potentosos atos de Deus, quando a igreja, ainda que passando por um momento de crise, ainda que passando por um momento de sequidão espiritual, mas se esta igreja, no momento ainda que de crise, no momento que ainda de sequidão, se este povo se humilhava ao Senhor, se arrependia de coração, Deus sempre abria as janelas dos céus e derramava do seu Espírito sobre a igreja. Quando há arrependimento, há derramamento do Espírito. Isto é constante na história. E hoje eu gostaria, irmãos, nos minutos que me foram concedidos, olhar para esse texto que a gente conhece tanto, que a gente repete tanto, que a gente canta em algumas canções evangélicas, não apenas como uma narrativa histórica, não apenas como mais um culto de ceia, o 9º de 2025, mas eu gostaria de olhar esse texto, irmão, com temor e tremor, não apenas como um fato ocorrido veterotestariamente há mais de 3.000 anos atrás. Não. Mas eu quero, irmão, dobrar o meu coração, pedir ao Espírito Santo sensibilidade, porque a palavra também fala com o pregador, para olhar para esse texto como um caminho, para olhar esse texto como uma rota, para olhar para esse texto como uma receita, que eu e você poderíamos colocar em prática. E se colocarmos em prática, podemos esperar de Deus uma intervenção sobrenatural em nosso meio. Irmãos, eu me lembro, já tem um tempo que eu vim aqui ministrar, mas eu me lembro que na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o templo que somos nós. E interessante que eu não programei isso, mas hoje o contexto histórico desse texto que eu li é um contexto que remete ao
primeiro templo construído em Jerusalém para adoração ao Senhor. Este dia aqui é um dia feliz. Este dia aqui, registrado pelos autores das Crônicas dos Reis, é um dia inesquecível na história de Jerusalém, de Israel, porque um grande templo, um magnífico templo, um suntuoso templo está sendo inaugurado. Este templo já havia sido projetado, sonhado pelo grande rei Davi, o maior rei de Israel. Mas Deus disse a Davi: você não vai construir um templo para mim, uma casa para mim, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Mas eu te digo que da tua descendência haverá a construção deste templo, deste santuário. Irmãos, o rei Salomão, o filho de Davi, está munido desta promessa. E Deus o toma e ele ora de acordo com a presença do Espírito que vai lhe direcionando. É bonito demais quando a gente ora em Espírito, ora a palavra, ora na presença de Deus. E ele diz: meu pai Davi, Senhor. E quando a gente analisa a história, irmão, enquanto Salomão dizia meu pai Davi, ele era bem sucedido na presença de Deus. Porque Davi era um exemplo, ainda que não era perfeito, não, mas foi um homem dito e taxado de homem segundo o coração de Deus. Porque era um homem quebrantado, um homem que se entregava na presença do Senhor. E ele: meu pai Davi, Senhor, meu pai Davi. E o Senhor disse para ele: agora o Senhor está me permitindo construir este templo. Porque até então, irmãos, era um templo móvel, era um templo pequeno, era apenas um tabernáculo itinerante, lá ainda do tempo de Moisés. E Salomão vai realizar este projeto. E o texto diz, o contexto traz, que quando ele termina o templo, ele consagra ao Senhor. Ele oferece sacrifícios de holocaustos ao Senhor. E quando ele oferece esses sacrifícios, a Bíblia diz no capítulo 7, início do capítulo 7, que a glória de Deus desce e enche o templo. De modo que os sacerdotes não podiam transitar, porque a glória de Deus era densa. Aleluia. O fogo desce, consome o holocausto, a glória estabelece naquela casa. E é nessa conjuntura, irmão, que Deus aparece para Salomão de noite, quando a gente leu aqui. Quando a glória do Senhor está marcando aquela geografia. E ele diz o que está escrito nos versículos que a gente leu. Versículo 13. Deus diz: e quando houver uma crise, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, se eu permitir os gafanhotos consumirem a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo. Aí Deus começa, irmão, é Deus que está falando agora, não é Salomão. Deus começa uma proposta, repita comigo, proposta de avivamento. O avivamento começa do alto. A proposta de avivamento começa em Deus. É Deus quem toma a iniciativa para um avivamento acontecer. Irmão, e mais, o avivamento é precedido por uma crise. Antes do verso 14 tem o verso 13. Quando tem crise, é que a intervenção de Deus chega. É Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Você não veio me ouvir. A irmã Ruth cantou aqui. A gente tem que ouvir Deus para viver. Se a gente não ouvir Deus, a gente morre. A Bíblia diz que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Então crise é terreno fértil
para Deus querer realizar um avivamento. Agora eu pergunto para os irmãos acham que existe crise nesse momento no Brasil? Será que há uma crise no meio da igreja evangélica brasileira? E eu não estou falando de denominação, estou falando num todo. Será que existem crises no meio das famílias dos crentes? É um culto de reflexão, irmãos. Irmãos, será que há crises nas empresas, nas famílias, na política brasileira, nas instituições que eram para ser de justiça? Para todo lado que a gente olha, há uma crise instalada. O contexto que a gente vive é de crise. Esses dias eu ministrando lá em Jaguaribe, ali em Jaguaribe, eu falava que as duas palavras que a gente mais escuta hoje em dia é com a letra C. É a crise e a correria. Todo mundo fala correria, né? Eu não respondi sua mensagem, irmão, porque eu estava numa correria. Ô, meu irmão, é porque a crise está grande. Então crise é contexto que a gente está vivendo. Mas tenha calma. A crise segundo a Bíblia, a crise segundo esse texto, não é para nos desanimar. A crise não é para nos desfalecer. A crise não é para que a gente perca a esperança. A crise não é para que a gente viva no pessimismo. Mas a crise, segundo esse texto, é uma oportunidade de Deus fazer coisa grande no meio do seu povo. Você pode glorificar. Aleluia. Deus está dizendo, a crise é um tempo de oportunidade para que o meu espírito faça um rebuliço no meio desta nação. Você tem que acreditar nisso. Se esse tempo de crise chegou do versículo 13, peste no meio do povo, gafanhotos, chuva não. Aí o versículo 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Veja que o versículo 12 e 13 revela que há um problema, há uma crise. Mas Deus diz assim para Salomão, olha, eu ouvi a tua oração. Oh, presença gloriosa. Só a igreja tem este acesso pela oração. E o tremendo, irmãos, é que hoje eu estava lendo esse texto em casa, o capítulo 6. O pregador tem que respeitar o contexto, irmão. Porque pregar é simples, pregar é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Quando a gente lê o capítulo 6, a gente percebe que a ideia da oração de Salomão é essa, Deus. E quando a crise chegar, o Senhor vai agir? Leia em casa o capítulo 6. O Senhor vai descer e habitar entre os homens? E Deus promete, se houver arrependimento e humilhação, eu vou fazer. Aí ele diz no versículo 12, eu ouvi a tua oração, é a resposta, irmão. Então, queridos, a gente não está falando aqui de preço de avivamento por uma iniciativa humana. Eu vou repetir, não é uma iniciativa humana. Avivamento não é ideia nossa, não é algo que está na nossa imaginação e a gente está alienado. Não, irmão. Quando a gente fala de avivamento, quando um pregador prega sobre avivamento, mesmo nesse contexto de tanta frieza, não é loucura do pregador, não, é porque a palavra de Deus está de âncora. Nós estamos ancorados, baseados numa promessa. Ah, irmão, mas é tanta frieza. Mas você não é obrigado a estar frio. Você pode ser cheio hoje. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
não era de todos. Você não precisa estar nos muitos, você pode fazer a diferença. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o pregador, aviva o ministério, aviva a tua obra. É a palavra infalível, poderosa de Deus que está dizendo: se o meu povo clamar, eu vou ouvir e eu vou abrir as janelas dos céus e as chuvas copiosas do Espírito. É a palavra de Deus que está me prometendo e me assegurando, irmão. E você que está nos visitando, não se escandaliza não. É que a gente fica emocionado mesmo, porque isso aqui funciona, viu? Isso aqui não é novela. Isso aqui não é dramaturgia. Isso aqui não é Netflix. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui se cumpre, porque quem falou aqui não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você se dobrar hoje, irmão, o avivamento vai chegar. Santa Ceia é renovação de aliança. Então se prepara, porque Deus também opera quando não tem congresso. Deus também opera no meio do povo. Ele opera no dia que quer. Esta chama arde. Ainda tem uma chama ardendo. Aleluia. Eu quero compartilhar aqui, irmão, se der tempo, 3 coisas. 3 lições sobre avivamento. O Espírito Santo nesses dias, eu passei um processo, irmãos. Eu fiquei desanimado 1 ano e meio para 2 anos. Eu disse: não vou mais pregar. Não acredito mais em ministério. Não acredito mais nesse negócio. Todo profeta de Deus passa por essa crise de identidade, assim como Jeremias. E graças a Deus que eu passei, estou vivo, estou de pé e atravessei o outro lado e estou aqui com vocês. E Deus, neste momento do meu ministério, nesse momento em que a gente está retornando, tem me levado por este caminho de falar sobre avivamento bíblico. Não esse movimento que tem estranho por aí. Porque se a Bíblia não resolver, irmão, nada vai resolver. É só a Bíblia que resolve, só a palavra. Então vamos olhar 3 coisas aqui no tempo que o pastor me passou. O versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu, primeiro lugar, num avivamento, nós temos que olhar para dentro. Quem somos? Nossa identidade. A crise instalada, a sequidão domina e tergiversa. E Deus está dizendo: se o meu povo, o céu cerrado, a peste em meio ao povo, e Deus está dizendo: remédio, se o meu povo. Você está entendendo, irmão? Primeiro lugar do avivamento, quem somos? Identidade. Quem é que Deus está dizendo que vai clamar por avivamento? São os artistas, irmãos? Da Rede Globo? É o Congresso Nacional, irmão, que vai pedir por avivamento? Meu Deus do céu. É a Suprema Corte que vai pedir por avivamento? Meu Deus do céu. Quem é que vai pedir avivamento, irmão? É quem vive numa religiosidade pífia, nula, trôpega, herética. Os irmãos estão entendendo? Não. Quem está pedindo avivamento aqui, Deus está dizendo, é o povo do Senhor. Você está entendendo, irmão? Se depender de todos esses que eu citei, o avivamento não vai chegar. Nós somos o povo de Deus.
fomos amados por Ele antes da fundação deste mundo. Que a minha voz ecoe nesta noite, Senhor. Fomos chamados, lavados, remidos, marcados, regenerados, selados como propriedade exclusiva do Senhor. É o que está na Bíblia. Somos a menina dos olhos de Deus. E hoje eu entendo esse termo, viu, irmão? Porque eu sou pai de menina. Meu Deus do céu. O ciúme é grande, irmão. Meu Deus do céu. E Deus diz que nós somos a menina dos seus olhos. A Bíblia nos diz que nós somos adotados na família de Deus. É a soteriologia bíblica, a doutrina da salvação. Nós somos justificados perante Deus, porque Jesus é o sim e o amém das promessas de Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo não apenas desceu, ele habita, ele mora em nós. Isso é contexto do Novo Testamento. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos filhos amados. Paulo disse: Deus não deu a vocês o espírito de temor, mas de fortaleza. Somos ovelhas do pasto do bom pastor. Somos servos do Senhor. Somos herança do Deus Todo-Poderoso, irmão. Se você e eu compreendêssemos essa identidade que nós temos, quem nós somos em Cristo Jesus. Paulo disse aos Efésios: mas graças eu dou ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. O mundo espiritual está aberto para os lavados no sangue. Meu Deus, tome uma posição em Cristo, irmão. Quem você é em Cristo? Porque se a gente fizer isso, a gente peca menos, a gente produz mais para a glória de Deus. Eita, Geraldinho, eu estou bonzinho. Deus fez um milagre na minha vida. Já tem uns meses, irmão, que eu estou fazendo um tratamento de coluna lá em Juazeiro do Norte. Você vê que minha vida é toda no Ceará, é tudo no Ceará. E o tratamento está dando certo, mas eu estava sentindo muita dor ainda esses dias. Eu digo, meu Deus do céu. E eu vinha voltando agora de João Pessoa, na Paraíba, e um pastor da nossa igreja, de uma das cidades ali perto de Patos, colocou a mão no meu ombro, eu dentro do carro, e orou e disse: Senhor, cura a coluna do teu filho. Irmão, eu não estou sentindo dor desde esse dia. Porque pastor Agacildo, o pregador pentecostal, prega assim, ó, se movimentando, e eu ficava sentindo dor. Minha mulher está ali, eu não estou sentindo. Enquanto Deus me der voz, eu vou pregar esta palavra. Porque o texto está dizendo: se o meu povo, Deus está dizendo, se os artistas da Globo falar, eu não vou escutar. Se o presidente dos Estados Unidos, que é poderoso, falar, eu não vou ouvir. Se o presidente da Rússia falar, eu não vou ouvir. Mas se o meu povo, o menor crente, o menor, eu vou ouvir. Eu vou considerar. E um menino de Deus, um pastor de uma cidade pequena orou, e eu vi que Deus ouviu. Eu senti uma mão aqui nas minhas costas. Espírito Santo, visita a tua igreja com avivamento nesta noite. Você está entendendo, irmão? Deus está dizendo: mas se aquele jogador de futebol famoso, que tem 30 milhões no Instagram de seguidores, falar, eu não vou considerar. Mas se o meu povo... irmão Lucas, e aquela cantora lá da Europa, sei lá, ou norte-americana, que é milionária, bilionária, trilionária, ou um sheik das Arábias, ou o dono da Emirates lá na Arábia, ou lá na Jordânia, ou lá em Dubai, e se eles orarem, Deus está dizendo, não tem nada a ver. Mas se o meu povo...
Eu sou pequeno, eu moro no interior, mas eu estou munido desta palavra. Ele vai me ouvir. Ele escuta a oração lá da Varzinha, ele escuta a oração lá do Icó, ele escuta a oração em Jaguaribe, no Pereiro, São Miguel, Cajazeira, João Pessoa, na Austrália, onde for, de um pequeno. Você não vai esquecer disso mais. Você não vai esquecer mais disso. Se o meu povo... Olha como a Bíblia é poderosa e não tem pregador grande nem pregador pequeno. Grande é Jesus e a Bíblia. Eu estou pregando numa frase. Se o meu povo... Isso aqui é poderoso demais, irmão. Isso aqui é grande demais. É como se Deus estivesse assinando um cheque em branco. É como se Deus estivesse lhe dando um acesso a um acesso inacessível. Apesar de nossas fraquezas, irmão, nós somos o povo da aliança. Apesar dos nossos fracassos, das nossas quedas, o Senhor não desiste de nós. Apesar da nossa frieza, do nosso marasmo, da nossa religiosidade e farisaísmo às vezes, Ele continua convidando à restauração. Se humilha. Somos comprados, lavados, remidos, de valor. Que privilégio é esse, meu Deus? Privilégio grande, irmão. Mas eu costumo dizer que o privilégio é casado. E o privilégio tem uma esposa. E o nome da esposa do privilégio é a dona responsabilidade. Não há privilégio sem responsabilidade. E não há responsabilidade sem privilégio. Somos e temos esse privilégio que eu estou pregando aqui há algum tempo, de ser o povo de Deus. Mas ser povo de Deus é também uma grande responsabilidade. Porque o seu vizinho, o seu colega e o meu de trabalho, não lê a Bíblia, ele lê a sua e a minha vida. Nós somos as Bíblias que este mundo lê. Nós somos as pregações que este mundo quer ouvir. A nossa vida. Responsabilidade. O mundo está nos lendo. Como é que a gente vai conclamar o mundo ao arrependimento se o mundo olha para nós e não vê arrependimento? Como é, irmãos, que vamos anunciar esperança se o mundo olhar para nós no momento da crise e nos ver desesperado, desesperançado? Então lembre-se, ao mesmo tempo que é um grande privilégio, nós também estamos diante de uma imensa responsabilidade de ser uma raça eleita, santa, separada, como disse Pedro, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os meus minutos estão acabando, mas eu vou correr aqui. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo quê? Pelo meu nome. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. O nome do Senhor, irmão. O nome do Senhor, irmãos. Deus está dando o nome dele, irmão. Chamamos pelo nome do Senhor. O nome do Senhor, irmãos, é a honra do Senhor, irmão. Avivamento é obra de Deus. Mas só virá se nós buscarmos. Porque o versículo 14 agora começa. Ele diz: se. E eu quero ver com vocês essa partícula se. Essa partícula se aqui, na língua portuguesa, está como uma conjunção condicional. Ou seja, eu pergunto para a igreja: a igreja produz avivamento? A igreja produz avivamento? É o que eu estou pregando aqui. Avivamento é a iniciativa de Deus. A igreja não forma a chuva. A igreja não abre as comportas do céu. Mas a igreja pode preparar o caminho do Senhor, para que Ele venha. Ou seja, as chuvas não virão se o povo não buscar. Deus está dizendo: se
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Agora eu vou fazer mais perguntas retóricas e você não vai responder, é um culto de Santa Ceia, de reflexão. Você está buscando, irmão, um avivamento e pagando o preço para que um avivamento aconteça? Não responda. Se dependesse do tanto que você ora e busca a Deus, este avivamento viria? Eita, que essas perguntas vão acordar os crentes de madrugada. Uns dias aí, viu? Se todos os crentes fossem como você, irmão, os céus estariam derramando poder? É uma reflexão. Nós queremos o verdadeiro avivamento, irmãos. Então agora, eu já disse aos irmãos que no avivamento a gente precisa olhar para dentro, olhar quem somos. Mas agora a gente tem que olhar o que nós precisamos fazer. E Deus está dizendo: se humilhar. Olhe para mim, eu tenho 5 minutos, eu vou resumir aqui. Perguntaram a Russell Shedd, o comentarista dessa Bíblia que eu uso aqui. Dr. Russell Shedd, qual é o maior problema em nosso meio evangélico? Ele respondeu: o nosso maior problema é a dureza de coração. De fato, essa é para os crentes, tá? Essa não é para os visitantes. Nós escutamos a palavra de Deus toda semana. Praticamente todo dia. E por que nós não procuramos uma mudança em Deus? A palavra, irmão, que é usada na Bíblia quando ela diz assim: homens de dura cerviz, é nuca endurecida, é nuca que nunca se dobra, pastor Geraldinho, é nuca que não se rende. Isso é muito sério. Soberba, altivez, orgulho, incapacidade de reconsiderar, incapacidade de admitir os próprios erros. Por exemplo, uma mensagem dessa não é difícil de ser pregada numa reunião de obreiro. Eu estou dizendo, irmão, porque nós temos um farisaísmo que nos impede de admitir os nossos próprios erros e pecados. Nós vivemos em um período anti-humilhação. Essa palavra humilhação está em desuso, em descostume, porque nós estamos inflados demais. Nós estamos inflados, inchados demais. Grava essa daí, grava. A gente vive em guerra, irmão, guerra de ideias, arminiano contra calvinista, amilenista contra pré-milenista. Aí o meu cargo é maior, meu campo é maior, meu conhecimento é maior, minha congregação é maior. A gente estufa o peito, olha para os outros de cima para baixo, mede as pessoas, é muito nariz empinado em nosso meio, porque nós somos importantes demais. Eu sei mais do que você, eu tenho mais tempo de crente, eu sou mais crente, eu sou melhor, eu sou mais espiritual. Eu sou. E um castelo vai sendo construído. Tenho 2 minutos. Olha para cá que eu vou entrar. Essa daqui eu tenho que falar. E nós nos encastelamos neste castelo de vaidade. E o nosso coração vai ficando blindado com a casca grossa de soberba. Tem muita gente em nosso meio, irmão, que não pisa no chão, que não saúda a gente, senta no banco de cara dura, cara fechada. Eu queria saber o que é isso em nosso meio. É muita importância, irmão. Qual foi a última vez que nós nos debulhamos na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você reconheceu suas mazelas, fraquezas, sem apontar o dedo para o outro, mas dizendo: ai de mim, Senhor,
ai do outro, é ai de mim, porque a Santa Ceia, o texto diz, mas cada um examine-se a si mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de acessar este púlpito. Eu não sou digno de estar aqui, porque eu sou um humano falho, cheio de mazelas, de arestas. Avivamento começa com humilhação, com choro, com consciência de crise. Eu preciso do Salvador. Eu preciso me render, reconhecer que eu nada tenho em mim mesmo. Eu nada faço, eu nada sou. Nos aproximamos de Ti neste momento, Senhor, como mendigos que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos, irmão, meu tempo acabou de acabar. Eu não sei o coração de ninguém. Eu não vim nesta noite como juiz e nem como médico, porque eu não posso curar e não posso julgar. Mas eu vim aqui no máximo como enfermeiro que está trazendo o remédio que o médico está mandando, que ele prescreveu para você. E eu quero dizer nesta noite da parte de Deus, que o martelo que esmiuça a penha, ele quebra coração encastelado na vaidade. Não é a palavra do pregador Lucas Alves, mas é a palavra que já tem sido pregada aqui nos cultos de doutrina, mas é a palavra que já tem sido pregada aqui pelos irmãos, pelas irmãs do círculo de oração. Esta palavra vai agir esta noite. É uma noite de reflexão. Abre teu coração aí, porque o Espírito entra, a palavra entra e vai curando você. Se humilha, crente, porque o remédio para o avivamento, o endosso, a receita para o avivamento, Deus está dizendo se humilha, se humilha, se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.